Olá, Flávio, quanto tempo? Boa noite, Tiago Leão. Bom, a gente vai esperar. Tudo bem, Flávio, e você? Sobrevivendo em meio à pandemia, né? A gente vai esperar o pessoal ir entrando para, de fato, começar a entrar no tema da palestra, da live, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre relacionamento. Eu separei algumas coisas que eu acho importante da gente falar. A gente vai ter que passar um pouquinho sobre as dificuldades que as pessoas estão enfrentando em tempos de pandemia, né, dentro dos relacionamentos. A gente vai falar um pouquinho de 4 pontos que são muito importantes na construção de um relacionamento saudável. E a gente vai falar um pouco também dessa diferença do relacionamento ideal para o relacionamento real, né? E aí eu queria que vocês começassem a pensar, os que já estão aqui, o que vocês acham sobre relacionamento ideal e relacionamento real. E eu queria deixar uma outra pergunta também para vocês irem pensando, e ao longo da live eu vou respondendo e a gente vai trocando e vai dialogando aqui, que é se será que é possível ser feliz sozinho? Né? É uma coisa para vocês pensar. Aline, boa noite. Que alegria poder participar, é um privilégio para mim. Ah, obrigada. É bom ver você por aqui, hein? Vamos bater um papo legal, saudades aí. Espero que você esteja bem na medida do possível, né? Fiquei sabendo da dificuldade que vocês estão enfrentando aí, mas vida que segue, né? Com toda a dor, com toda a dificuldade, mas a gente precisa continuar caminhando. A Alessandra entrou. Então, assim, eu vou começar falando, e aí, se vocês quiserem convidar alguém, se vocês acharem que é interessante para alguém ouvir um pouco sobre relacionamento, é só vir nessa setinha aqui do lado e encaminhar para os contatos de vocês aí no direct, né? E convidar as pessoas que vocês acham que vale a pena participar da nossa reflexão sobre relacionamento hoje. E aí, essa live, ela foi pensada muito num contexto de semana do Dia dos Namorados, né, com todo o mundo meio que de ponta cabeça, né, de perna para o ar, e aí eu pensei da gente vir aqui e criar um espaço para pensar um pouco sobre os relacionamentos no momento que a gente está vivendo, sobre alguns conceitos que a gente tem pré-estabelecidos de relacionamento. E aí, ao longo da live, a gente vai dialogando. Eu deixei nos stories algumas perguntas, então eu vou responder algumas perguntas aqui que chegaram. E se alguém quiser também ir perguntando, ao longo da live a gente vai respondendo, tá? Então, assim, primeiro de tudo vamos começar a pensar sobre relacionamento, né? E falar sobre relacionamento é falar, no mínimo, sobre duas pessoas. Então, a gente precisa entender que dentro de um relacionamento existe uma troca. E essa troca, ela acontece entre duas pessoas. Então, são duas pessoas de crenças diferentes, são duas pessoas de culturas diferentes, são duas pessoas que têm... que vem de um sistema familiar que muitas das vezes que na maioria das vezes sempre é muito diferente, né? Então, se a gente acompanhar famílias que a gente tenha proximidade, a gente vai ver que o funcionamento das famílias ele é muito diferente. Então, assim, da sua família para a família do seu vizinho, existem milhares de diferenças na rotina, na forma de encarar a vida, né, nas crenças ali, na própria ética familiar, na própria conduta familiar, existe toda uma cultura que é própria de cada família. E se a gente for falar de relacionamento afetivo, vamos imaginar que é isso, são duas pessoas, pelo menos, né? A gente vai falar aqui mais de um relacionamento monogâmico, mas são duas pessoas que vêm de sistemas muito diferentes, de culturas que, apesar de às vezes morarem numa mesma cidade, essa cultura familiar ela é diferente, né? Ela cresce dentro de um processo diferente e essas pessoas começam a se relacionar. Então, só por aí a gente já vai enfrentar modos de ver a vida muito diferentes.
modo de encarar prioridades, dificuldades que são muito diferentes. Afinal de contas, nós somos pessoas únicas, cada um vê o mundo pelo seu próprio foco, pelo seu próprio viés. Então, ter duas pessoas se relacionando significa ter dois modos muito diferentes, na maioria das vezes, de olhar para o mesmo lugar. Né? Então a gente precisa entender isso, porque é muito comum nos relacionamentos, né, a gente achar que o outro precisa ver aquilo que a gente está vendo, achar que o outro precisa entender aquilo que a gente acha que é muito difícil de executar, e nem sempre o outro consegue ver, porque ele está olhando pelo foco que é o dele, ele está olhando pelo viés que é o dele. Então, para um pode ser muito fácil, mas para outro pode ser muito difícil. E na maioria das vezes, o diálogo é uma coisa muito difícil entre os casais, né? Justamente por isso, porque às vezes tem as discrepâncias ali, um consegue dialogar mais facilmente, o outro é mais travado, e aí existe uma dinâmica no relacionamento que acaba travando ali. Então é um dos pontos que a gente também vai falar hoje, né? E assim, no relacionamento é muito comum a gente ter diferenças com os parceiros, e nessa diferença, o que não quer dizer que só vai atrapalhar a relação. Se a gente souber olhar para essa diferença e lidar com essa diferença como algo construtivo, como algo que não me pertence, que pertence ao outro, mas que é possível agregar na minha vivência e também permitir que o outro exista do modo que ele acha que é o melhor, né, a partir daquilo que ele acredita, o relacionamento ele tem muitas chances de crescer. Porque é muito comum a gente ver, e aí eu vou pedir para vocês pensarem nos últimos relacionamentos. Boa noite, João! Que bom te ver por aqui. Sei que hoje você está dividindo a sua atenção nesse momento, hein? Nos relacionamentos, eu vou pedir para vocês pensarem nos últimos relacionamentos de vocês, né? E aí, muito provavelmente, vocês vão lembrar de pessoas que fizeram parte da vida de vocês, que tinham uma forma de encarar a vida e determinados posicionamentos que eram diferentes do de vocês, e que talvez vocês tenham agregado para a vida de vocês algumas coisas da forma dessa pessoa ser, da forma dessa pessoa lidar com algumas coisas, e pode ser que isso tenha sido muito produtivo, né? Então, quando a gente está disposto também a olhar o espaço do outro como o espaço dele, e de repente encontrar ali alguma coisa que pode me ser útil, né? Que pode agregar na minha vida. Então, essa diferença, ela pode se tornar construtiva, ela pode vir a me ajudar a descobrir novos caminhos, né? Então, ela pode até mesmo me complementar ali em alguns pontos. Pois é, João, relacionamento é um tema que é campeão das queixas, né? É verdade. Então, assim, a gente vai se transformando ao longo das nossas relações, né? E aí, se vocês pensaram em relacionamentos antigos aí, né? Como eu pedi, vocês vão perceber que ao longo desses... vamos pensar aí 2, 3 relacionamentos atrás. Então, muito provavelmente vocês vão perceber... Pois é, Amanda, vocês vão perceber que vocês agregaram formas de pensar algumas coisas, né? Vocês agregaram novos modos de visão a partir dessa relação com pessoas diferentes de vocês. E aí talvez alguns pontos tenham sido positivos e pode ser que outros nem tanto, né? Pode ser que outros tenham sido negativos, pode ser que em outros pontos isso não tenha sido uma coisa fácil de lidar. Mas, na verdade, a gente tem essa liberdade de transitar, né, e escolher se algo do outro pode agregar na minha vida. Oi, Emerson, tá por aqui? Pois é, Flávia, realmente. Era meu assunto preferido, lembro. E aí, como que vai a vida? Depois manda notícias lá. E aí, o que é muito importante da gente entender também, e quem já se relacionou com pessoas de
de estados diferentes, né? A gente sabe que o Brasil é um país múltiplo, é um país muito grande, e de estado para estado a gente tem uma diferença cultural que é muito significativa, e até mesmo para as pessoas que já se relacionaram com pessoas de outros países, vocês vão perceber que essa diferença cultural ela acaba agregando também no relacionamento, né? Justamente por isso, porque a gente precisa entender que a nossa relação ela acontece hoje. Então, quem está namorando, quem está noivo, quem está casado, então esse relacionamento ele acontece nesse tempo, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no ano que você está vivendo esse relacionamento, né? Então, assim, há algumas centenas de anos atrás, né? Nem tanto assim, mas acho que da geração talvez dos nossos avós, dos nossos tataravós, lá atrás, os relacionamentos afetivos, eles não tinham a liberdade que nós temos hoje. Então, na maioria das vezes, as pessoas não conseguiam essa liberdade de escolha. Os relacionamentos afetivos, os casamentos, eles eram baseados para se manter as posses e muitas vezes a posição social. Então, lá atrás, as mulheres, principalmente as mulheres, elas não tinham a opção de escolha. O casamento ele não acontecia por amor, ele não acontecia por afeto, né? Na verdade, os casamentos eles eram arranjados entre as famílias, com o objetivo de se manter ali, status, posição social, né? As posses das famílias. E aí isso acontecia, e a mulher lá atrás ela tinha pouquíssima, quase nenhuma voz, né? As mulheres, elas tinham o mesmo lugar das crianças, que era nulo dentro das famílias, então elas não podiam se posicionar. Os casamentos eram arranjados e ponto. E hoje a gente vive uma situação muito diferente, né? Hoje a gente vive no ano de 2020, quando as mulheres e os homens têm muito mais liberdade de se posicionar, muito mais liberdade de escolher as suas relações baseada naquilo que eles acham que é satisfatório para eles. Então, é por isso que a gente fala que o contexto histórico que a gente vive traz muito peso para a relação, né? E tá aí a questão da dificuldade do relacionamento em tempos de pandemia, que a gente também vai falar um pouco aqui, porque a gente está vivendo isso agora, então a gente precisa viver o que está no presente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. João, vou confessar uma coisa, já vivi relacionamentos abusivos por ser psicólogo e o outro achar que tinha que ficar num lugar de entender tudo sempre, como se não pudesse ser somente um homem comum também. Pois isso é uma crença muito mística, né, que habita o imaginário das pessoas. As pessoas acham que psicólogo é psicólogo em tempo integral. E isso não acontece, gente, né? A gente é gente como a gente, e aquele ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre é bem real, assim. Porque quando a gente tá no nosso espaço, a gente tem as nossas dificuldades, a gente também tem as nossas dores e nós também somos humanos. Então, a gente vai lidar nas nossas relações com as nossas dificuldades, a gente vai aprender, a gente vai crescer como qualquer pessoa, né? E isso é uma cobrança social que eu acho que é difícil algum psicólogo que não tenha passado em algum momento por isso, né? Das pessoas acharem que o tempo todo a gente está ali e a gente precisa exercer a nossa profissão. Isso não acontece porque isso não acontece com um engenheiro, isso não acontece com um médico, com um professor, né? As pessoas são pessoas e nos momentos familiares e nos momentos que elas estão fora do ambiente de trabalho, elas também têm as suas dores. E psicólogo não está acima do bem e do mal, gente. Psicólogo é real. O Fábio colocou, eu mesmo namorei com pessoas de vários estados e aprendi que temos que ser mais descontraídos para que as pessoas entendam
com leveza as diferenças culturais. Exatamente, Fábio, é isso que a gente estava falando, da importância da gente ter abertura para lidar com as diferenças, né? A gente sabe que isso depende muito da crença e do limite de cada um, mas se você tem abertura para lidar com a diferença, entender que o espaço do outro pertence ao outro e o seu a você, é porque também a gente vem muito de uma cultura de pensar que aquela história da metade da laranja, né? As pessoas são metades e elas precisam se unir a outras para se sentirem inteiras. E isso é um mito. Isso é um mito, isso é aprisionador, isso traz muitas dores, né? E traz muitas dores, principalmente para as pessoas que muitas vezes não conseguem um relacionamento afetivo frutífero, né? Um relacionamento afetivo que traga um lugar de calmaria, de felicidade, de tranquilidade, né? Um relacionamento que deixa essa pessoa num lugar de segurança, e é como se essa pessoa fosse a metade, é como se essa pessoa precisasse de outra pessoa, e na verdade isso não existe. A gente precisa compreender que somos pessoas inteiras, que temos as nossas limitações, que temos as nossas angústias, as nossas dores, a nossa forma de ver o mundo, e que a outra pessoa que vai chegar na nossa vida, ela chega como complemento, ela chega como uma pessoa inteira também, né? Porque esse lugar de achar que eu preciso encontrar a minha metade, isso é um lugar de aprisionamento e de muitas dores. E aí eu vou aproveitar esse gancho do Fábio e eu vou, já que muitas pessoas entraram depois, eu vou lançar de novo a pergunta que eu tinha deixado aqui no comecinho, que eu tinha perguntado se vocês acham que é possível ser feliz sozinho, né? Eu quero que vocês pensem e podem me mandar aqui. Pois é, Jacila, eram relacionamentos no tempo do EPA, exatamente. Tiago, Jacila, anota aí os conselhos que a psicóloga está abordando aqui na live e pratica com o seu esposo. Pois é, Tiago tá demais, João. Ele tá pintando. Então, assim, gente, e aí a gente, e uma diferença clara cultural do quanto que muda, né, de estado para estado, de país para país, e o quanto nós somos inteiros, assim, né, pessoas ali inteiras que chegam para se relacionar com uma outra pessoa inteira, a própria data agora, né, a gente tá na semana do Dia dos Namorados. E essa semana ela acontece aqui pra gente no Brasil, mas para outros países isso acontece de uma forma muito diferente. Então, na China, acho que na China, se eu não me engano, eles comemoram essa fase de Dia dos Namorados em 2 meses diferentes. Então, em fevereiro, se eu não me engano, é quando os homens presenteiam as mulheres com chocolate, e isso tem o sabor do chocolate, se eu não me engano, tem a ver com a história do relacionamento. E quando chega em março, é que acontece o inverso, então que as mulheres presenteiam os homens também, né? E na Argentina, se eu não me engano, é na Argentina também, é numa outra data que tem a ver com a comemoração de uma santa local lá também. Aqui no Brasil tem muito a ver com o Santo Antônio, né, que é conhecido como santo casamenteiro. Então, só por aí eu trouxe esses exemplos para vocês pensarem o quanto que as culturas são diferentes e o quanto que se relacionar com pessoas é necessário estar aberto para se relacionar com um diferente de mim. Porque eu não vou achar ninguém que pense exatamente como eu penso, que entenda a vida pelo viés que eu entendo. Estar com o outro é estar com o diferente. E quem não tem abertura para estar com o diferente vai realmente ter uma dificuldade maior de se relacionar. Deixa eu ver os comentários porque eu quero interagir, gente. A Aline colocou, e você me ajudou muito a entender isso. Obrigada. Pois é, né, Aline? É vida real. Tiago agradecendo a Bebel. Bebel tá aqui? Eu não vi.
Amanda, acredito que sim, mas a pessoa tem que estar com isso bem resolvido, porque infelizmente a sociedade e culturalmente falando somos bombardeados de questionamentos sobre isso. Você tá falando exatamente de que, Amanda? Manda pra mim aqui, porque eu já falei tanta coisa. A Alessandra colocou, depende da pessoa, como ela vai viver esse momento. O Flávio, ali com o tempo, cheguei à conclusão que devemos achar nosso ponto de equilíbrio, ou seja, primeiramente entender nossas limitações, nos conhecer melhor para assim tentar compartilhar a vida. Exatamente. É necessário que a gente entenda quem a gente é, né? Pelo menos no momento, quem nós estamos sendo e quais são os nossos objetivos? O que eu quero nesse momento para minha vida? Eu quero um relacionamento sério, eu estou num momento só de curtição e ser honesto com você mesmo. Isso é muito importante para que a gente busque relacionamentos que tenham a ver com o meu momento, com a minha fase. Né? E não entrar nesse aprisionamento do. Eu ouço de muitas mulheres isso, né? Tem muitos casamentos que viram verdadeiras gaiolas. E muitas vezes essas gaiolas estão ali até com a porta aberta, mas eles viram gaiolas. Principalmente casamentos de gerações um pouco atrás, né? Então eu falo assim de mulheres de 60 anos, né? Homens de 60 anos, na faixa de 50, 60 anos. Isso é uma demanda que aparece muito de pessoas que a gente sabe que muitas das vezes tem conceitos religiosos, né? Então tem crenças que levam também muito para esse lugar de aprisionamento. Mas infelizmente tem muitas pessoas que permanecem em relacionamentos adoecidos ou em relacionamentos que nem existem mais, né? Que só existe ali o espaço físico que aquelas pessoas dividem, mas o relacionamento. Acho que eu voltei. O relacionamento, a troca, porque relacionamento requer pelo menos duas pessoas, como eu falei, né? E é preciso a gente dialogar, é preciso a gente trocar, é preciso a gente lidar com o outro. Lidar com o outro implica receber aquilo que o outro tem para me dar e também doar para o outro aquilo que eu tenho. Então, nessa troca, existem muitos relacionamentos que não há mais essa troca, ou seja, o relacionar, ele já se extinguiu, mas as pessoas, às vezes por questões financeiras, às vezes por questões de crenças religiosas, né? E aí a gente precisa aceitar, entender isso também, porque são pessoas que cresceram dentro de um outro contexto histórico, como eu falei, o contexto histórico ele é muito marcante em cima das nossas vivências, isso torna os relacionamentos verdadeiras gaiolas, e às vezes as gaiolas estão com a porta aberta, mas a pessoa não sai, ela não sai porque ela tem medo, ela não sai porque ela acredita que ela precisa permanecer naquele lugar, que aquele lugar é o lugar do até que a morte os separe, e esse relacionamento ele fica sendo essa gaiola. Deixa eu ver aqui. O Júlio chegou, Amanda. O Júlio colocou que ele nunca foi numa psicóloga. A Amanda falou conselho. Ser feliz sozinho. Isso. Sua pergunta. Eu vou falar sobre as perguntas, Amanda. Segura a ansiedade. A Aline botou muitas vezes esse aprisionamento. Por isso que é importante ficar atento aos sinais desde o princípio. Exatamente. A gente precisa diferenciar aqui o que é uma relação saudável do que é uma relação doentia, né? E hoje a gente vem escutando muito falar sobre relacionamentos tóxicos, né? Ou seja, os relacionamentos doentios, né? Lá de antigamente que a gente ouvia o pessoal falar relacionamentos doentios, são os relacionamentos tóxicos. E o relacionamento tóxico, ele é exatamente o oposto disso. Ele é o relacionamento que aprisiona, ele é o relacionamento que quer mudar você. Então, não é aquela pessoa que chega na sua vida para aceitar as suas qualidades e os seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. Todos nós podemos, em algum momento, ter um comportamento tóxico com o outro, né? E aí a gente precisa também estar em alerta, porque lembra que relacionar é troca.
Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tem muito a ver com a forma como eu vejo o outro. E o que traz muita dificuldade é que às vezes as pessoas chegam e acham que ela. E aí a gente vai entrar então já na diferença do relacionamento ideal para o relacionamento real, né? O ideal, e eu queria perguntar aqui para vocês. Quando vocês escutam falar de relacionamento ideal, o que vocês pensam sobre um relacionamento ideal? O que é relacionamento ideal para cada um que está aqui? Muito provavelmente vão vir inúmeras respostas diferentes, né? Porque quando eu ouço falar de relacionamento ideal, me vem à cabeça uma outra questão: ideal para quem? Visto que somos pessoas completamente diferentes, né? E a gente precisa ter muito cuidado, porque idealizar alguém é uma armadilha. Idealizar alguém é criar expectativas sobre aquela pessoa. Idealizar alguém é criar talvez um avatar. Às vezes é criar uma pessoa que na verdade não existe. E a gente às vezes chega com tanta necessidade de se relacionar com a outra pessoa, e às vezes isso pode ser uma carência afetiva, é uma coisa importante de pensar, que a gente começa a idealizar. E a gente passa a achar como que essa idealização acontece na prática. Bom, eu idealizo que o namorado ideal precisa me mandar flores no dia dos namorados. Eu idealizo que o namorado ideal precisa abrir a porta do carro. Eu idealizo que o namorado ideal precisa me cobrir de presentes em datas específicas. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque talvez o seu namorado, o seu companheiro, ele tenha uma forma diferente de demonstrar o sentimento dele, né? Talvez ele demonstre o sentimento dele não entregando as flores, não entregando presente em todas as datas comemorativas, mas talvez ele esteja do seu lado para apoiar em muitos momentos, para ser um companheiro de verdade, né? Então, assim, é muito comum isso nos homens, de não se lembrar das datas. Então, as pessoas não se lembram, muito comum nos homens de não se lembrarem de datas comemorativas, mas a mulher, né, muito mais comum na mulher, mas digamos que a outra parte passa a acreditar que a pessoa, por não lembrar da data, o relacionamento não significa muita coisa. Então, essa idealização do outro, ela tende a convergir para um lugar de expectativa quebrada. Então, isso é muito perigoso. E a gente precisa também estar aberto. Lembra que eu falei que a gente precisa estar aberto para receber a forma como o outro existe? Porque as pessoas existem e elas têm ali a sua própria forma, as suas próprias necessidades, a sua forma de demonstrar carinho, a sua forma de demonstrar afeto, a sua forma de estar na relação. E a gente precisa diferenciar isso. E isso tem muito a ver com a nossa liberdade. Com a liberdade com a qual a gente vive e a liberdade com a qual a gente recebe o outro na nossa vida. Então, os relacionamentos ideais, eles são perigosos no meu modo de ver, né? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Pois é, Alessandra. Parceria. A Aline tá aqui. Acaba criando uma pessoa que não existe, cheia de expectativas que pode ser carência. Exatamente. E, na verdade, a tendência de se decepcionar, digamos aí, que vai para quase 100%, né? Porque você idealizou uma pessoa que talvez, se tiver 10% do que você idealizou... Amanda, deixa a live gravada, por favor. Eu vou ter que sair do celular agora. Beijo, sucesso, você é maravilhosa. Beijo, Amanda. Eu vou deixar lá vai ficar lá 24 horas. Algumas pessoas também já me pediram. Alessandra, um pouco de romantismo é bom? Sim, sim, é bom, mas aí também é bom para quem, né? Porque assim, tem pessoas que têm uma necessidade de romantismo. E tem pessoas que não têm necessidade do romantismo, tem o companheirismo, tem a troca, mas não tem a necessidade do romantismo ali muito presente, né? Então,
Lembra que eu falei da importância da gente entender como o outro existe dentro dessa relação, né? Então, talvez para você um pouco de romantismo faça toda a diferença. Talvez um pouco de romantismo diga para você, dentro desse relacionamento, que você é amada. E tem um exemplo também que eu gosto muito, assim, né? Tem mulheres ou homens, tem pessoas que quando tem um companheiro, aí digamos que esse companheiro ligue durante o dia, vocês estão trabalhando, né? Cada um durante o dia, só vão se ver à noite. E aí o companheiro liga várias vezes durante o dia. Liga para dar bom dia, depois liga para quando a pessoa está chegando no trabalho, aí liga no horário do almoço, aí manda mensagem, liga à noite, aí antes de dormir. Tem pessoas que namorar alguém com esse tipo de conduta vão se sentir extremamente sufocadas. Para algumas pessoas, namorar com alguém que ligue tantas vezes, que mande tantas mensagens ao longo do dia, vai ser exaustivo, porque essa pessoa não tem uma necessidade tão grande assim desse contato. Para outras pessoas, o fato de ter um companheiro que ligue tantas vezes durante o dia é exatamente o que faz com que ela se sinta amada, e é necessário para que ela entenda ser amada a partir desses vários contatos ao longo do dia, e ela não se sente em nada sobrecarregada, pelo contrário, ela se sente importante, pertencente ao espaço do outro, e significa para ela que ela está sendo amada, que ela está sendo lembrada. Então, essas necessidades, elas são muito diferentes, né? E eu vi um comentário aqui da Aline, eu já vi sim, Aline, eu já ouvi falar muito desse livro, né? Qual a linguagem dele, e não ter rugas sobre isso. Gente, esse livro que a Aline deixou aqui, As 5 Linguagens do Amor. Eu não li esse livro, eu já conheço a autora, eu já ouvi falar bastante dele, e eu acho que de uma forma geral ele tem uma linguagem bem clara e ajuda muito a gente a entender as nossas necessidades e a entender um pouco também a forma como o outro se relaciona, né? E isso acaba facilitando também. A Karen, a base de um relacionamento vai além de presentes e status. Pois é, né, Karen? E aí, o que acontece? A gente vive tempos modernos. Tempos modernos são tempos de alta exposição nas redes sociais, né? E parece que quem não expõe na rede social não tem um relacionamento feliz. Quem não posta foto na rede social não é amado, não está amando. E, na verdade, nada tem a ver com vida real, né? A gente precisa entender que vida real, relacionamento real, tem altos e baixos, tem dia que a gente acorda de mau humor ou o outro acorda de mau humor, então a gente precisa bem respeitar e dar o espaço do outro. E eu não sei se, né, algumas pessoas que estão aqui já podem ter escutado falar. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Bauman, e ele fala muito dessas relações do tempo moderno, né? Ele usa muito a nomenclatura de relacionamentos líquidos em tempos modernos, que é exatamente isso. A gente tem visto agora, em tempos de pandemia, o aumento de separações, a gente sabe que tá complicado para todo mundo, e as pessoas me perguntam muito, está aumentando o nível de divórcio, as separações estão crescendo em tempos de pandemia. Então, assim, parece que saíram algumas pesquisas que apontam que o número de divórcios está aumentando, mas eu acho sempre importante a gente pensar muito, porque assim, dificilmente alguém vai se separar por conta da pandemia. Eu acredito que na maioria dos casos, e aí falando aqui de uma forma muito generalista, né? Mas eu acredito que na maioria dos casos,
esses relacionamentos, eles já vinham enfrentando alguma dificuldade, eles já tinham ali algumas questões, e aí talvez essa convivência que para alguns casais pode ter sido mais exacerbada, às vezes todo mundo trabalhando em casa, home office, né, a rotina e todo o estresse que a pandemia de uma forma geral vem causando nas pessoas, pode ter convergido para uma separação. Mas acho muito difícil que a pandemia tenha sido o causador maior das separações, né? E aí a gente tem lá um filósofo que há muito tempo já falava isso, né? Então, assim, o inferno são os outros. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre preciso, eu vou procurar alguém para colocar a culpa daquilo, né? Eu vou procurar alguém para colocar responsabilidade sobre o que aconteceu. Então, a gente sabe que um momento de separação é um momento difícil, a gente sabe que é um momento crítico, a gente sabe que traz sofrimento na maioria das vezes, é o fim de um ciclo, é a abertura de um novo ciclo, isso não é fácil de se passar, e aí pode ser que dizer que foi a pandemia que causou isso, num primeiro momento diminua a minha dor, a minha responsabilidade também sobre o que aconteceu, né? Mas a gente precisa entender que separações fazem parte da vida. São altos e baixos, a vida é movimento, enquanto a vida há movimento. E o relacionamento, ele vai passando por ciclos, né? Então, isso faz parte. E as pessoas costumam dizer, o relacionamento não deu certo. Eu não acho isso. Eu acho que deu certo, sim. Deu certo enquanto durou, né? A Aline botou, é um livro incrível. Eu já ouvi falar bastante. A Bebel colocou aqui, o famoso "a culpa é minha" e eu coloco em quem eu quiser. É isso aí, Bebel. É a tradução de "o inferno são os outros". É desse jeito aí mesmo. Então, assim, e aí a gente estava falando do relacionamento ideal, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não criar pessoas que não existem. Eu preciso olhar para o outro com os defeitos e as qualidades e a forma como ele existe, com aquilo que ele tem para me oferecer, e cabe a mim decidir entre ficar ou sair, né? E cabe a mim essa escolha, se eu quero manter o relacionamento ou não. E tem algumas coisas, é do limite de cada um, tem algumas coisas que podem ser aprendidas, tem algumas coisas que dentro do relacionamento elas vão se alternando, e aí é o tempo e o espaço de cada um, né? E aí eu separei alguns pontos que eu acho importante, a gente já tá caminhando bastante aqui, e eu preciso responder algumas perguntas também que foram deixadas. Então, assim, eu separei 4 pontos que eu acho muito importantes, que a gente vai falar agora de relacionamento saudável, né? Se a gente quer ter um relacionamento saudável, eu separei 4 pontos que eu acho que são primordiais, que é a comunicação, o afeto, o respeito e o que eu já falei de não idealizar e nem comparar o relacionamento. Então, a comunicação, como é que eu me relaciono? Como é que eu troco com alguém com o qual eu não converso? E pasmem, essa é uma das queixas mais comuns no consultório. Eu não tenho diálogo, ou o outro não dialoga comigo, né? A gente vive dentro da mesma casa, somos casados e o diálogo não existe mais, ou não existe. Então, assim, o diálogo, ele é primordial. Como é que eu me relaciono com alguém com o qual eu não dialogo? E o diálogo, ele vai muito além do diálogo verbal, né? Mas essa troca, esse apoio mútuo, não consigo imaginar um relacionamento onde não há diálogo, onde não há troca. O diálogo é um dos pontos fundamentais para se manter um relacionamento saudável. A gente estava falando de afeto, que eu estava falando das diferentes formas que a gente tem de demonstrar afeto, né? E aí existe também, eu acho que um pouco de sensibilidade no relacionamento. A Alessandra comentou que um pouco de romantismo é bom, então o quanto que o relacionamento, gente, ele dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho.
Se você quiser se relacionar de verdade, se você quiser se doar dentro da relação, se você quiser que a relação de fato aconteça e aconteça da melhor forma possível, ela vai exigir de você, né? O relacionamento ele tem demanda. Então, quem não está pronto para trabalhar as demandas de um relacionamento, talvez seja melhor não ter um relacionamento enquanto não estiver pronto. Porque a gente precisa ter abertura dessa troca, de entender que talvez em alguns momentos eu vou precisar ceder e em outros momentos o outro vai precisar ceder. Então, se eu não sou a pessoa que está sempre lembrando de datas, eu posso fazer um esforço e de repente me preocupar de guardar pelo menos a data do casamento, né? Bota um lembrete no celular. Por quê? Porque talvez isso não seja importante para mim, mas isso é importante para alguém que eu amo e eu posso escolher entre deixar essa pessoa mais feliz ou eu posso também seguir com o meu modo de ser, o meu modo de pensar e não querer fazer nada com isso, né? Então a gente tem essa liberdade, mas eu acredito que quando o outro é importante, a gente também em algum momento vai querer demonstrar isso de alguma forma, né? E ter esse olhar mais sensível para o outro, entender como é que o outro recebe o afeto, como é que ele se sente de alguma forma amado, também abrir um pouco mais o meu foco para entender essa necessidade e para trocar com essa pessoa que é tão importante para mim. Então, o afeto ele é muito importante, mas aí entra esse outro ponto de entender como é que o outro recebe o meu afeto, né? Entender as diferenças, entender que em algum momento eu vou precisar talvez fazer algumas coisas que para mim não são primordiais, mas que eu posso deixar o outro um pouquinho mais feliz. Se isso não me trouxer prejuízos, tá tudo certo, né? E o ponto que eu acho mais importante também para um relacionamento saudável é o respeito. Eu acho que sem respeito você não consegue se relacionar com ninguém, na verdade, né? Porque o respeito é o principal ali, é entender que o outro é diferente de mim, que o outro tem necessidades que eu não tenho e vice-versa, e que eu preciso respeitar. Eu posso não concordar com você, eu posso não compactuar das mesmas ideias, mas eu preciso respeitar o seu ponto de vista e você precisa respeitar o meu. Eu acho que isso é para a vida, não só para os relacionamentos afetivos. E aí a coisa da não idealização, que a gente já falou um pouco, né? E também da não comparação, principalmente em tempos de rede social, que a gente estava falando agora há pouco. Muitas vezes a gente vê aqueles casais ali que vivem postando fotos, né? E estão sempre muito felizes, muito apaixonados, do nada o relacionamento acaba. Então, assim, aí você. E a gente percebe muito isso, as pessoas comparam, né? Ah, mas porque o fulano é namorado da fulana, e ele fez isso, e ele faz isso, e ele faz aquilo. Então, assim, não compare. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas na verdade não é, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Flávia, eu tenho um gatilho que me espantou e espanta até hoje ouvir. Eu não posso mais viver sem você. Eu corro. Pois é, isso é importante. Reconhecer, né? Porque, na verdade, Flávio, esse eu não posso mais viver sem você, isso é um aprisionamento. Eu não quero ser responsável por ser o ar de ninguém. Isso é pesado demais, né? Ser a razão da vida de outra pessoa. Isso é pesado demais, gente. Não pensem que isso é declaração de amor, não, porque isso para mim é aprisionamento. Então, assim, eu vou responder algumas perguntas que o pessoal deixou nos stories para a gente ir finalizando. Me perguntaram o seguinte: como vencer a passividade dentro do relacionamento? Como comunicar as emoções quando se tem dificuldade? E aí, o que a gente precisa entender? De onde vem essa dificuldade? E aí talvez um processo terapêutico seja necessário, porque a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade para falar sobre o que sente, tem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas e têm um pouco mais de dificuldade. E como eu falei sobre a importância da gente
demonstrar, da gente trocar, da gente dialogar na relação, ter uma dificuldade de esboçar aquilo que você sente, inclusive negar ao outro o direito de entender o que está acontecendo na relação. Então é importante que quando você perceber que você sozinha ou sozinho não está dando conta das suas emoções e que isso está prejudicando o seu relacionamento, talvez isso seja um alerta, que você precisa procurar um processo terapêutico, que você precisa entender o que está acontecendo ali na sua vida, para a partir disso você conseguir estar completo numa relação, porque o diálogo, ele é um dos pontos primordiais dentro do relacionamento. Sem diálogo, essa relação, ela vai acontecer de um modo em algum período aí disfuncional, né? E aí não comunicar aquilo que você sente ao outro negar a ele o direito, muitas vezes, de até mesmo se retratar, né? Porque se alguém... se o seu companheiro ele faz alguma coisa que não te agrada e você em nenhum momento comunica isso para ele, como é que ele vai saber que isso não te agrada? Então é importante a gente comunicar, né? Só a partir da comunicação o outro vai escolher o que ele vai fazer com aquilo ali, né? Às vezes as pessoas fazem alguma coisa porque elas acham que aquilo tá agradando e de repente não tá agradando e isso vira um ciclo. Me perguntaram como ter paciência. Ter paciência no relacionamento em tempos de pandemia, gente, e aí? Complicado, né? Quando as relações estão estressantes, as pessoas estão mais estressadas, mais preocupadas. Eu acho que paciência é um exercício contínuo, não é do dia para a noite, não é no estalar de dedos. Ter paciência é uma prática diária. E principalmente nesses momentos a gente vai estar alternando aí, né, entre emoções mais intensas, entre dias de calmaria, e aí ter paciência é um exercício diário. Eu acho que também ter paciência está muito atrelado a essa visão de liberdade do outro. Quando eu lido com o outro, com as limitações que são a dele, naturalmente isso vai fazer com que eu não espere mais, e não criar expectativas é meio caminho andado para não se estressar. Então, assim, me perguntaram sobre crenças limitantes. Crenças limitantes, na verdade, tem muito a ver com uma abordagem, uma teoria psicológica, e aí eu não vou entrar no mérito dessa questão. Na verdade, é aquilo que você acredita. Então, assim, eu tenho muitos ciúmes. Vamos para um exemplo prático. Eu tenho muitos ciúmes. Isso pode estar atrelado a uma crença minha, que talvez eu não tenha clareza, de que eu não sou suficiente para o outro. Isso pode estar atrelado a uma crença minha de que eu não sou interessante o suficiente para que o outro queira ficar na minha vida. Então, as crenças limitantes, elas são sempre alguma coisa que podem estar ali, você acredita de alguma forma, de uma visão negativa, de uma visão incapaz, e isso vai fazer com que você, muitas das vezes, se sinta ali de uma forma menor do que o outro, e isso vai trazer também prejuízos para a relação, né? Pode ser que talvez sozinho também você não consiga ter clareza sobre isso, e um processo terapêutico ajuda muito nesse ponto. Me perguntaram por que muitos relacionamentos estão terminando da pandemia. Isso eu já respondi, né? Eu falei um pouco sobre que talvez os relacionamentos não estejam terminando na pandemia. Talvez a cereja do bolo, talvez o fechamento da coisa tenha a contribuição da pandemia, mas eu realmente acredito que relacionamentos que vêm aí numa trajetória já disfuncional, numa trajetória que talvez sem diálogo, né, já dentro de um processo de complicação, eles podem estar tendo o seu ápice e o seu ponto final somado, agregado a esse momento difícil da pandemia, tá? Porque muitos parceiros nesse momento da pandemia não se ajudam. Então, não sei, né? Depende. Bom,
provavelmente esse parceiro que não está ajudando agora, com todo esse processo da pandemia, ele nunca deve ter ajudado. E pode ser que isso tenha se acentuado nesse momento, né? Acho que não é só a pandemia que fez com que a pessoa mude completamente da água para o vinho, não. Talvez isso esteja aparecendo para você nesse momento, isso tenha ficado mais claro para você nesse momento, por todo o contexto, mas é bem provável que já não seja uma pessoa participativa, que não seja uma pessoa que está ali numa troca, que está ali num companheirismo, e aí isso está ficando mais acentuado agora, no momento que está mais crítico para todo mundo, né? Ou para uma grande maioria. E a última pergunta: como ter um relacionamento estável depois de um tempo? Parece que nada se encaixa. Pois é, foi o que eu falei, relacionar dá trabalho, né? Requer empenho, requer dedicação. Olha quem tá aqui, Sandro Vale. Pois é, música boa pode ajudar, concordo plenamente. Acho que tem algumas coisas que fazem completamente a diferença, né? E música tem um poder aí calmante, tem um poder de aproximar as pessoas, tem um poder de despertar novos sentimentos, novas emoções e ajuda muito. Mas assim, o relacionamento dá trabalho. E aí, se você tá tendo uma dificuldade de se relacionar, se você tá numa visão, né, de que as coisas não se encaixam, de que tá tudo muito complicado, de que nada tá dando certo, isso pode estar relacionado lá atrás, né? A gente falou um pouquinho dessas crenças limitantes, ou seja, eu nem uso muito esse termo, mas pode ter muito a ver com uma forma mais negativa de mundo, uma visão que pode ter base na sua história, nas suas vivências. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, né? Por relacionamentos que tenham te exigido muito, que tenham sido relacionamentos até mesmo traumáticos, o que não quer dizer que só exista esse tipo de relação. Então, assim, acho que também a coisa de um processo terapêutico aí, para entender qual é a forma como você vê a sua realidade, como você se relaciona, a forma como você estabelece esse vínculo e como essa troca pode acontecer sim de uma forma mais saudável. Porque se o relacionamento está trazendo mais dor do que o companheirismo, se o relacionamento está trazendo mais dor do que os momentos de troca, né? Do que a coisa do afeto, a coisa do carinho, da atenção. Então é sinal de que sim, esse relacionamento está disfuncional. E aí é uma coisa para ser vista. Eu acho, como eu falei, o relacionamento dá trabalho, mas nada é só ruim ou só bom, né? Então a gente precisa ter uma balança aí e dividir esse peso. Então, se a coisa não tá encaixando o tempo todo, se tá ruim o tempo todo, tá na hora de pensar isso. Bom, gente, eu respondi todas as perguntas. A gente também está encerrando porque a hora está acabando. Já vamos completar 1 hora. Tiago, ter marido humorista também, né, Sandra? Pois é. Não, ter marido humorista é complicado, principalmente para psicólogo, que tenta ser discreto, que tenta passar no invisível, e o marido humorista vai no oposto disso. Aí é complicado. É isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está caminhando para encerrar. Eu vou deixar a live salva. Algumas pessoas pediram para deixar a live salva. A gente. Pois é, Flávio, não posso, sabe por quê? A gente cai em 1 hora na live e eu ainda tenho atendimento agora, 8 horas, entendeu? Mas a gente vai fazer outras lives falando de relacionamento. Essa foi uma live especial por conta do Dia dos Namorados, né? Então, assim, eu deixei lá em aberto, o pessoal deixou as perguntas, eu vim responder.
E eu vou lançar novas caixas de perguntas lá nos stories para a gente ir montando com as sugestões de vocês o tema para as próximas lives. Eu já vi que relacionamento é uma coisa que eu particularmente tenho um foco voltado para isso e que também as pessoas têm muitas dúvidas, né? E eu acho que é necessário. E abrir esse espaço para reflexão, para diálogo, para a gente bater um papo. Tá? Beijo pra vocês, beijo Sandrinho, Flávio. Eu não chamo Sandro Balha, né? Eu chamo Sandrinho, você sabe disso. Flávio, obrigada pela presença, manda notícias lá, tá? Tiago, tô deixando a aliança na cômoda, foi um prazer ter te conhecido. Rutiele, você chegou no final. Não tem problema, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar lá 24 horas. E a gente vai fazer outras lives também falando de relacionamento. Beijo, boa noite. Nos vemos na próxima. Obrigada, gente, pela audiência.